Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 3 de maio, iniciando aqui o mês de maio. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem aí o botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente aqui dentro do canal, principalmente no conteúdo na parte ali de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar, além do Ibovespa, eu vou falar aqui sobre o mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CSMG3, CEMIG4, BRDT3, MFG3, ITSA4, CCRL3, IGTA3 e MGLU3. Antes de começar, vamos aqui à nossa vinheta. Agora sim, então vamos começar aqui o Ibovespa, começando a falar do Ibov. Nós temos o Ibovespa aqui num dia em que está dentro do leilão de fechamento, mas estabilidade, mais 0,22%. Foi lá testar uma zona de resistência, que era um antigo suporte que foi perdido, junto com a média, ou seja, uma região ali por volta dos 119,388 até um patamar de 119,550, que é onde está a média agora, e gerou um candle de indefinição. Segue dentro de um movimento de baixa no gráfico diário, dentro de um viés mais de baixa, então não tem nenhum sinal de alta ainda confirmado, não tem nada ainda relevante para cima, caminho mais provável para baixo para o Ibovespa, sabendo que o suporte mais próximo, 118,400 até o 117,969. Abaixo disso, a gente já vai falar em 117,670. São os suportes mais próximos para o Ibovespa. Para gerar algum sinal de alta, voltar aqui para cima da máxima do pregão de hoje, gerando um sinal de fundo ali, voltando para cima da média. Indo aqui para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Agradeço de imediato. Então, no mini índice, o que tivemos no pregão de hoje, gráfico aqui de 60 minutos, é que a tendência ficou bem definida, apesar de ainda ter um viés de baixo. Ou seja, veio aqui, abriu em alta, foi lá embaixo, volta para cima, volta para baixo, volta para cima. E essa região continua sendo uma região bem importante. Ou seja, consegue até fechar uma hora de pregão acima, que é essa aqui, esse candle branco, mas não consegue se manter acima. Consegue de novo fechar acima, mas não consegue se manter acima. É uma região aqui por volta dos 119,680. Então, no próximo pregão, abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima de 680. Ou até mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, encaixa a possibilidade de abrir a operação de compra, sabendo que vai ter resistência aqui logo acima na casa dos 975, quase 120 mil pontos. E depois disso, mais relevante, lá na casa dos 120.160 pontos. São as resistências aí mais relevantes, na minha opinião, em cima do mini índice. Abriu caindo, ou seja, manteve-se aqui para baixo esse patamar, gerando topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda de day trade com o olhar na região de suporte na faixa de 118,995. No dólar, o dia de hoje, dia aí de queda de 0,23%, ou seja, ainda um candle de indefinição dentro de uma movimentação para cima. Segue ainda com a expectativa desse candle ser um candle de correção, aumentando a probabilidade justamente de buscar a média móvel de 13 períodos, sabendo que vai ter resistência ali pela frente na faixa dos 5.468 e até um patamar de 5.509. São resistências mais próximas nesse momento para o dólar. E no gráfico de 60 minutos, ficou engasgado, boa parte do pregão, dá uma pancada para baixo, tenta voltar, manter-se aqui abaixo, não está conseguindo. Enfim, basicamente é o seguinte: o dólar acima dessa região aqui abriu subindo e gerou sinalização de fundo ascendente pelo menos para cima de um patamar de 5.443,5, foco em compra de day trade. Se gerar fundo ascendente acima ainda dos 452,5, melhor ainda para se buscar essa operação de compra de day trade, fundo ascendente, pivô de alta acima desse patamar no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu caindo, voltou aqui para baixo dessa região da média, para baixo de um patamar aqui na casa dos 5.424,5, vou colocar até no gráfico de 10 minutos, 5.424,5 é isso aqui, ó. Topo, 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 ou seja, um patamar, não chegou a ser topo, mas é um patamar que bateu e respeitou durante ali uns 3 candles, abriu caindo e passou a gerar topo descendente, foco em buscar a operação na ponta vendedora de day trade
em cima do dólar. Enquanto isso não acontecer, abriu subindo, fica mais focado lá em buscar a operação de compra, conforme já comentei. Ações, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja aqui agora em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado, agradeço demais. Na Petro, nós temos aqui uma queda hoje de 0,89%, ativo ainda ficando enrolado aqui para movimentação em termos de direcionamento no curto prazo, em termos de swing trade. Vou abrir compra ou venda daqui nesse momento. Ficaria mais interessado em abrir venda depois que passar a proporcionar pelo menos um topo descendente no G60 para baixo desse patamar aqui de R$ 23,10. Acabou de sair do leilão aqui de fechamento, queda de 0,8%. Por outro lado, dá para arriscar a compra sendo muito agressivo, superação da máxima do pregão de hoje, mas sendo um pouco mais conservador, superação desse topo aqui, que seria dos 24,29, que é a superação da máxima da semana passada, conforme comentado no radar da semana, para se abrir algum tipo de compra. Por enquanto, só observando o PTR4. Vale 3 dentro do seu movimento de queda, a tendência ainda continua sendo a tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. Precisa ter mais um candle para abrir uma compra de fundo ascendente, na minha opinião, em cima de Vale 3. No mínimo, mais um candle. Mais um candle aqui gerou sinalização de alta na sequência, ou seja, lá na quarta-feira, superação da máxima de terça-feira, de máxima descendente, fica mais para se buscar a operação de compra de swing trade na Vale 3. Por enquanto, só também observando a possibilidade de entrada aqui de fundo ascendente. Depois de Vale 3, CSMG 3, encerramento da posição comprada no pregão de hoje, alta forte de 6,6% em cima do ativo, já saiu aqui do leilão de fechamento. Bela tendência de alta no papel, foi uma entrada que realmente deu bastante certo, ou seja, era uma operação para tentar uma boa relação risco-retorno, até ultrapassou isso, foi mais longe ainda o papel. E passando aqui os dados de encerramento dessa compra que a gente fez, colocando aqui os dados de encerramento. Está aqui na tela, encerramento aqui com um ganho de 6,58%, isso proporciona um ganho de 1,26% sobre o capital total, levando em consideração que a gente alocou 19% do capital total nesta operação. Então, operação encerrada em CSMG 3, operação de swing trade. O próximo ativo a ser falado aqui é a CEMIG 4, que terminou o pregão de hoje apresentando em uma alta de 2%, basicamente 1,99%. Agora é só importante ressaltar que essa ação basicamente já bateu no objetivo da alta, mas o objetivo não era a máxima de hoje, foi 12,41. Como assim era nesse patamar? O objetivo era outro, sim, o objetivo dessa operação era outro, mas essa ação ficou hoje ex-bonificação, ex-dividendo, teve um baita ajuste. O fechamento do pregão passado era um fechamento ali de 13,84 e passou a ser um fechamento de R$ 11,86 aqui. Então esse fechamento aqui era 13,84, virou 11,86. Incorporando todo esse ajuste dentro da operação, o objetivo novo da operação ficou em R$ 12,37. Como nós não passamos essa informação do ajuste da incorporação antes da abertura do pregão nesse papel, antes de ter abatido lá no ponto de 12,37, então seguimos dentro da posição comprada com stop abaixo da mínima do pregão anterior de 11,80 ou 11,79, que é um stop já de proteção de lucro, ou seja, colocando aqui os dados dos novos valores, né, incorporando como é que ficaram os novos valores aqui desse ativo depois que incorporou a operação. 11,71, R$ 11,71 é o ponto de entrada, 11,39 ponto de stop, que foi posicionado agora em R$ 11,79 no pregão de hoje, e objetivo em R$ 12,37 com risco 2,78%, 17% do capital total. Enfim, mantendo aí basicamente os dados da operação anterior, apenas com a questão do ajuste que foi feito aí do preço do ativo, incorporando aí a bonificação e os dividendos para dentro da operação. E aí, bateu lá, tem como evoluir o stop daqui para cá? Provavelmente faremos isso no início do próximo pregão e aí comunicaremos aqui dentro do aplicativo DV Invest a mudança provável de um stop aí de proteção de lucro um pouco mais para cima, para casa dos R$ 11,89, de 11,79 para R$ 11,89, e tentando pegar um objetivo lá na faixa 12,37, dependendo da forma como vier aqui, tentando pegar um objetivo até um pouco mais longo.
Na BRDT3, outra posição que nós temos aqui, ela fechou o pregão bem com alta de 1,78%. O stop aqui está aqui abaixo, ó, abaixo dessa mínima. Em R$ 22,28 o stop dessa ação. Então a única mudança, seguimos comprado, vamos ver se ela consegue romper aqui tudo para cima, essas máximas anteriores. Se superar a máxima de hoje é algo bom, 22,97, mas se superar principalmente essa aqui de 23,10, reforça a chance de subida aí e poder caminhar para uma realização de lucro mais acima na nossa posição comprada. Seguindo, MRFG3, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse a máxima desse candle aqui, mas não executou a compra. Essa compra então foi cancelada. Cancelada principalmente porque a ação perdeu essa mínima aqui, perdeu a mínima da semana passada, basicamente desconfigurou a posição de uma compra de swing trade no primeiro momento. Então ela teria que fazer algo aqui agora para cima da média para buscar algum tipo de compra na Marfrig. Itaúsa, TSA4, no dia de hoje apresentou ali um candle de indefinição, enrolada ainda. Observe a lateralização de Itaúsa como é que está, bem lateral. Então, de forma resumida, ou seja, a tendência está bem definida. Qualquer tipo de compra é mais interessante na zona de suporte mesmo, para arriscar algo, colocando stop aqui para baixo, tentando pegar um objetivo lá na zona de resistência da congestão, que seria entre 10,40 e 10,48. E para compra, usando estratégia de tendência, o mais interessante, pelo menos dentro da forma que eu gosto de trabalhar, é sinalizações de alta acima dessa região dos 10,40, fundo ascendente, pivô de alta, alguma sinalização de alta que você costuma utilizar nas suas operações. CCRO3, pregão de hoje, candle de indefinição, mas lá em cima, né? O fechamento da sexta aqui, o fechamento de hoje aqui, alta então de 5,07%. Algo interessante que aconteceu, porque ela tem tudo isso aqui, ó, observe como essa região é uma região importante para o papel. Lá para trás um fundo, aqui virou a região de topo, 3 topos, 4, 5, 6... Aí veio aqui, tentou funcionar como suporte, não conseguiu, virou 7 topos e agora volta para cima desse nível, como tivesse mudado de andar, né? Saiu do andar ali do primeiro andar para o segundo andar. Logo, sinalizações de alta para cima aí da região dos 12,50, pode ser até pelo gráfico de 60 minutos, como por exemplo isso aqui assim, ó, uma sinalização assim, traz a possibilidade de arriscar uma operação de compra pelo G60 com stop mais curto em cima de CCRO3. Para quem já está comprado no papel, primeiramente, coloca o stop abaixo dessa mínima, aguarda aqui pelo menos mais 1 a 2 pregões para reposicionar o stop daqui para baixo da mínima do terceiro candle aí do movimento que ela está fazendo. Então ela tentando recuperar aqui basicamente sua tendência de alta com essa formação aqui de um W. Outro ativo, IGTA3, setor, os shoppings hoje subiram bem. O Iguatemi subiu aqui 5,16%, foi aqui embaixo, um fundinho levemente ascendente em relação ao pregão anterior. A dificuldade que está sendo é o seguinte, olha só, os topos anteriores, ó, todos os topos anteriores que foram rompidos não deu sequência, não evoluiu aqui para cima. Por isso, entrada de rompimento pelo gráfico diário é um risco um pouco maior. Pode ser já feita até a compra, mas o stop fica um pouco mais longo, fica lá embaixo, o stop da operação ficando em 36,72. A outra forma é como eu comentei agora, em cima de CCRO3. A possibilidade de compra se acontecer o que? O G60 gerando sinal de alta em cima de nível de suporte, como por exemplo média móvel 3 períodos ou mesmo topo anterior ali na casa dos R$ 38,50. Uma forma de você entrar na posição, ter um stop mais curto na operação e aumentar a chance de poder ter uma boa relação risco-retorno na operação. A outra ação depois de Iguatemi, vamos falar aqui de MGLU3, que no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 0,75%. E aí, Dalton, superando a máxima do pregão de hoje, gera uma compra com stop aqui embaixo? Para mim não, pode até realmente gerar um sinal de subida, um fundo, mas é contra, na minha opinião, contra a tendência, abaixo basicamente de um nível aqui de resistência que era um suporte anterior, que ela bateu e já perdeu um pouco de força, que é abaixo da região ali na casa dos R$ 20,18. O fechamento foi até em cima desse patamar. Então, nessa região que eu prefiro não fazer entrada contra um grande candle de baixa, não é a operação que eu gostaria de fazer. Mas para quem tem um perfil mais arrojado, é uma alternativa de tentar pegar algo aqui para cima, sem exigir muito para cima. Se a tendência é de baixa, o movimento de subida é um movimento de correção, e dentro do que foi falado, inclusive nas lives anteriores, não exigir tanto para cima
desse movimento. E por falar das lives anteriores, abriu hoje as inscrições para o curso Invista Melhor usando análise técnica. Então, se você está interessado em ter um conhecimento muito maior, em criar uma bela base para trabalhar suas estratégias em cima dessa bela base que você vai criar na parte de leitura do mercado, em conjunto com gestão de risco, se inscreva, link aqui abaixo na descrição desse vídeo. É só se inscrever lá no curso. E no próximo sábado já teremos a primeira mentoria coletiva do curso. Você tem 1 ano de acesso ao curso, mais 1 ano de acesso a mentorias coletivas comigo. Seriam pelo menos 2 por mês. Nesse mês de maio, dia 8/5 e dia 15/5, nos próximos 2 sábados. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.